Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero te levar para uma memória da minha infância. Uma daquelas histórias que a família conta rindo, mas que anos depois Deus revela algo, chorando e curando. Hoje a gente vai falar sobre lama, resgate e identidade, e sobre o dia em que o que quase me engoliu se tornou a prova da promessa que me sustentaria. Eu cresci ouvindo uma frase que virou praticamente um jargão oficial das reuniões de família. Essa menina já caiu na vala, nada mais derruba ela. E era sempre dito assim, entre uma gargalhada, um café depois do almoço, uma história mal contada e alguém cutucando o outro na varanda. E quando eu aparecia com alguém novo para a família conhecer, então, pronto, já era. Lá vinha a lenda sendo encenada mais uma vez. E durante muitos anos, eu mesma repeti essa frase, como quem veste uma armadura, dizendo ao mundo: meu querido, logo eu, que já vivi tanta coisa, já caí na vala e sobrevivi, você acha mesmo que isso vai me afetar? Eu dizia isso, os meus amigos diziam, e até quem se relacionou comigo usou essa frase como apelido carinhoso e trágico ao mesmo tempo. Mas esses dias, algo virou dentro de mim. Porque talvez esse jargão nunca tenha sido só humor de família. Talvez ele escondesse algo mais profundo do que eu percebia. E antes de eu poder te contar o que mudou dentro de mim, deixa eu te levar para a cena original, a que deu nome a essa história. Eu tinha entre 2 e 3 anos e a minha irmã, ainda criança, estava sentada comigo na porta de casa. Do lado, um valão a céu aberto, água escura, cheiro forte, lama grossa. Eu me equilibrei na mureta, balancei para um lado, balancei para o outro e então tropecei. Caí, mas eu não afundei de imediato. Eu fiquei suspensa pela parte mais rasa, deitada sobre a lama, como se o próprio chão tivesse me segurado com a pontinha dos dedos. A minha irmã, na tentativa de me resgatar, me puxou. Então eu escorreguei e caí a segunda vez. Mas agora eu mergulhei de verdade. O grito dela ecoou pela rua. Meu pai veio correndo e desceu naquele buraco para me tirar de lá. E quando ele me levantou, eu era só lama, da cabeça aos pés. No ouvido, no nariz, no cabelo, um boneco vivo, moldado de barro sujo. Ele me limpou com álcool, cotonete, cuidado, desespero e amor. O milagre? Eu não fiquei doente. Eu não peguei uma infecção e eu não morri. Eu só virei história de família. E por décadas, sempre que a frase "essa menina já caiu na vala" aparecia, ela vinha acompanhada de risada, mas nunca de revelação. Até o dia em que Deus me fez lembrar da lama, não para rir, mas para entender. E revisitando essa cena na memória, algo doeu e brilhou ao mesmo tempo. Porque eu percebi que aquela história não era só um capítulo engraçado da infância, era um sinal profético do que Deus faria comigo muitos anos depois. Porque eu também caí em outros valões, não de lama literal, mas de escolhas ruins, de pecados escondidos, de lugares que não eram para mim, de amores que me adoeceram, de inseguranças que me aprisionaram, de crenças que deformaram a minha identidade por dentro. Eu caí na lama de um coração ferido, de uma identidade quebrada, de uma versão de mim que eu já não reconhecia mais. E mais uma vez eu não morri. Mais uma vez alguém veio me buscar. E mais uma vez eu fui resgatada das águas escuras. Só que dessa vez, quem desceu no valão por mim foi Deus, com a mesma firmeza que um dia o meu pai me tirou daquele buraco. Deus, ele me ergueu daquilo que deveria ter me matado, limpou cada canto onde a lama tinha entrado, higienizou meu interior, lavou tudo que podia me contaminar e restaurou aquilo que eu mesma tinha destruído. Ele me devolveu o nome, a cor, o cheiro, o destino. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo. Eu só não temo mais algumas tempestades porque eu já conheço o gosto da água suja. E eu conheço a mão que me tirou de lá. Aquele jargão que eu carreguei por tantos anos talvez nunca tenha sido só brincadeira. Talvez fosse memória espiritual, anunciando o que eu viveria já adulta. Eu sobrevivi à lama da infância, sobrevivi à lama emocional, sobrevivi à lama espiritual. E hoje, quando o céu escurece, quando o vale me chama, quando a vida fecha o tempo,
eu posso dizer com convicção: isso aqui não me assusta, não tem força para calar o que Deus construiu em mim. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem Ele quer me fazer ser, eu sei o que Ele purificou e eu sei a promessa que Ele selou sobre mim. Porque ninguém que já foi resgatado da lama tem medo de garoa. E há um versículo que traduz tudo isso que eu vivi e que talvez traduza exatamente o que você também esteja vivendo agora. Ele tirou-me do poço de destruição, de um poço de lama, colocou meus pés sobre a rocha e firmou-os. Salmos 42. E se você também já caiu em valas, se você já se sentiu sujo demais, ferido demais, distante demais, se houve fases em que você achou que não sairia inteiro ou que ninguém viria te buscar, eu oro para que Deus te encontre exatamente aí, onde você está agora, nesse lugar onde a lama parece ter ido fundo demais, que Ele desça até aí, te resgate com cuidado, limpe o que te contaminou, cure o que te feriu e que Ele te devolva o nome, a identidade e o destino que Ele mesmo escreveu sobre você. Porque o mesmo Deus que me tirou do lamaçal continua descendo em vales para resgatar os seus filhos. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar de onde Deus o tirou ou de quem Ele ainda está resgatando. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre um Deus que nos encontra na lama, nos devolve a vida com os pés firmados na rocha. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de resgate, restauração e transformação. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!